Olá, amigos e amigas. Vamos iniciar mais um Papo Mineiro. E dessa vez nós trouxemos uma mulher empreendedora, ousada, que desafia suas habilidades e segue em frente. Alessandra Alckmin é uma empresária e também hoje ocupando a vice-presidência da Associação Comercial de Minas, que é a Associação Comercial de Belo Horizonte, mas que tem esse nome de Minas. E muita gente pergunta, por que de Minas? Porque Belo Horizonte chamava-se inicialmente, na fundação da Associação, Cidade de Minas. Por isso, Associação Comercial de Minas. Então, seja bem-vinda, Alessandra, e vamos conhecer um pouco da sua trajetória, não é mesmo? Seja bem-vinda, vamos conhecer um pouco da sua trajetória aí como empresária, como mulher, que é muito importante, né? Porque ainda é muita coisa a se desbravar, né? Então, isso aí. com a palavra a você, querida. Conta um pouquinho dos seus inícios. Hernani, super obrigada por esse convite. Parabéns por esse projeto. Gente, como é bom a gente poder parar um pouquinho, bater um papo, né? Às vezes a gente está tão numa rotina tão intensa de live, de reunião, de um monte de coisa, e parar para falar um pouquinho sobre a gente, bater um papo, é tão agradável, né? Realmente, parabéns aí por esse projeto, e eu estou super feliz de estar aqui. Bom, gente, eu sou Alessandra Alckmin, né? E eu sou essa mulher aí que, quando o Hernani me apresenta como empresária, eu, na verdade, me apresento como uma polímata, Hernani. Gostei. Polímata é uma expressão do futuro, Hernani, que significa você empreender em várias frentes, né? Você ter essa habilidade, né? Esse workability, né? Essa pessoa que desenvolve habilidades e competências e vai empreendendo em várias coisas. Então, eu sou uma polímata, né? Eu sou uma multiempreendedora que cheguei aonde cheguei hoje, né? Nos meus 49 anos, quase 50, completo esse ano. Não Então, é uma precisa contar isso. Não precisa contar isso. Podia ser 39. Mas eu conto. Mas eu falo que é um momento interessante de fazer uma grande reflexão de trajetória, de vida, né? De como é que eu cheguei aqui. Então, para chegar aqui, né? Eu falo que a minha vida, a minha jornada, ela sofreu aí um desvio de rota há uns 10 anos atrás. Na verdade, foi há uns 8 anos, né? Foi 8 para 9 anos. O que aconteceu? Eu sempre fui muito dinâmica, sempre, na verdade, não empreendi ainda como gostaria, e eu rodei o mundo aí, trabalhando em projetos internacionais, morei em Abu Dhabi durante 6 meses, depois eu fui fazer um trabalho de 3 meses no deserto do Atacama, e eu rodei um pouco esse mundo aí, estudando, trabalhando, sempre desbravando aí as novidades. E aí, quando foi no auge dos meus 42 anos, gente, exatamente no auge dos meus 42 anos, eu estava entrando no 7º setênio da antroposofia, para quem conhece, né? Não sei quem conhece. E aí foi quando a minha vida sofreu uma reviravolta muito grande, né? Na hora que eu entendi que eu precisava mudar a minha rota, a minha jornada. Eu estava num ritmo de vida muito intenso, eu trabalhava com agências, já tinha passado por empresas, mas eu estava num estilo de vida muito egóico demais e, enfim, projetos internacionais, e foi aí que eu falei, não, tem uma coisa errada e eu preciso voltar para dentro, né? Exatamente foi o que eu fiz aos 42 anos. Eu falo que foi um momento que eu provoquei tantas micro-revoluções que eu precisei me equilibrar para não cair. Foi um momento, assim, de volta para dentro mesmo, de busca de autoconhecimento, de rever os meus valores, de rever o que eu estava fazendo, né? Quais eram as minhas escolhas, e se essas escolhas tinham, de fato, um propósito. Porque eu fui entender que não tinha propósito nenhum. Eu estava literalmente vivendo a vida num piloto automático e achando que eu estava bem na fita, e, na verdade, eu estava completamente desconectada comigo mesma. Eu estou falando isso, Hernani, porque se a gente pegar... Eu vi acontecer muito na pandemia, né, nesse momento que a gente voltou para dentro de casa, eu vi muita gente que acabou procurando a empresa que eu tenho para pessoas que estavam fazendo essa revisão de propósito, de valores.
né? Porque quando a gente voltou para casa, a gente voltou para dentro de nós mesmos também. A gente teve que passar por um processo muito profundo aí de entendimento do que estava acontecendo e entender de fato se a vida que você estava levando, ela fazia algum sentido. Então, eu falo isso porque isso aconteceu muito, muita gente passou por essa reflexão, essa autorreflexão, né? Então, eu gosto muito de uma frase, Hernani, que eu costumo falar nas minhas palestras agora, que diz assim: se você me conhece baseado no que eu era um ano atrás, você já não me conhece mais. Minha evolução é constante. Permita me apresentar novamente. A vida é Um ano dinâmica, atrás. né, Alessandra? A vida é dinâmica. A vida é Né? dinâmica. Mas, Hernani, olha só, um ano atrás, antes de entrarmos na pandemia, estávamos vivendo uma vida muito louca, muito movimentada, muito agitada, né? Muito esse mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E de repente a gente cai num momento da pandemia que ninguém imaginava. E tem uma expressão que traduz a pandemia que a gente estava vivendo, que é uma expressão da filosofia alemã do século XVIII e XIX, que chama Zeitgeist, que significa o retrato de uma época. Como que a sociedade se comporta naquele momento? Então, como que nós nos comportamos? Qual foi o zeitgeist da pandemia? Né? A gente voltou para dentro de casa, a gente foi trabalhar home office, muita gente passou processos difíceis aí, né, de trabalho, a saúde mental foi pauta da vez, um monte de coisa aconteceu. Então, se eu voltar lá atrás de novo e disser assim que eu passei por um processo de autorreflexão nos 42 anos, foi exatamente o que eu vivi, o que a gente viveu nessa pandemia, né? Eu acho que fazer essa volta para dentro, provocar essa autorreflexão, ela nos ajuda muito a olhar e entender qual é o norte, para onde eu quero ir, qual vai ser a bússola, né? Como é que eu vou seguir a bússola da minha vida agora? E eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Beleza. Mas vamos voltar lá atrás. Como é que você fez lá a adolescente Alessandra? Como é que ela fez suas opções, né? Suas opções de vida, suas opções profissionais, né? Olha, Às vezes são diferentes, né? Às vezes são diferentes. Às vezes tem gente que opta para ser mãe depois que vai ser uma profissional. Tem gente que opta para ser profissional para depois ser mãe. Tem gente que opta por tudo de uma vez. verdade. Na verdade, eu sempre fui uma adolescente, né? Eu falo que quando, eu tive um encontro com alguns colegas de escola e eles falavam assim, Alessandra, você sempre sentava lá na frente, eu era sempre a primeira da fila, não fazia nenhuma bagunça, não matava uma aula e ficava ali na frente em silêncio. E eles falavam assim, mas você era muito tímida, você não conversava, você era muito tímida. Falei, pois é, a vida muda, né? E eu acho que eu sempre tive essa curiosidade de aprender cada vez mais. E aí, quando eu fui para a universidade, o mundo se abriu. Eu fui fazer o quê? Comunicação. Meu pai queria que eu fizesse medicina, queria que eu fizesse concurso público, e eu desconstruí toda esse projeto de vida que construíram para mim. Você vai, né? Educação pública e vai fazer medicina. Bom, ou medicina, mas aí eu não optei por nenhum deles e fui fazer comunicação. Na época, eu fui fazer relações públicas e meu pai falava para todo mundo que eu fazia RP, que era recepcionista padrão. Ele não entendia o que era ser uma relações públicas, que naquela época ainda era uma carreira ainda tímida, né? Mas a comunicação, ela me mostrou o mundo, né? Ela me abriu as possibilidades. Embora eu vivia ainda naquela época que a gente não tinha esse acesso à internet da forma como a gente tem hoje, mas o mundo se abriu. E eu acho que ali foi aonde eu me descobri no mundo de possibilidades, né? Não quero essa carreira na medicina, eu não quero nada não vou fazer concurso público e eu vou ser uma comunicóloga. E aí eu me descobri uma mulher que adorava se comunicar e falar em público. E aí todos os trabalhos em sala de aula da universidade, quem apresentava era eu, porque eu já me candidatava. Deixar para ninguém. Deixar para ninguém. Não, e isso, Hernani, isso é interessante, porque quando eu fui fazer mestrado há uns anos atrás, há 3 anos atrás na Argentina, em Buenos Aires, e eu era a única, na verdade, uma das únicas da sala que falava o espanhol fluente. Então, e aí, na hora de fazer os trabalhos do mestrado, os grupos falavam, Alessandra que vai fazer, Alessandra que vai apresentar. Então,
Isso para mim não é. Isso é ótimo, eu adoro. Eu pego o boi pelo chifre e vou fazer acontecer. E aí, Hernani, dessa carreira de comunicação, eu saí da universidade, tive várias oportunidades em empresas, em organizações, mas eu sempre era aquela pessoa que estava incomodada. E aí, não sei se você lembra daquela época, né, alguns anos atrás, bons anos atrás, que a pessoa tinha muito mais valor no mercado se ela tinha mais tempo de empresa. A fulana tem 10, 12 anos, então o currículo dela vale mais. E eu pulava de galho em galho, né? Naquela época da faculdade, eu fazia o estágio, não gostava. Mas por quê? Porque eu me sentia nessas empresas que eu estava podada, que a minha criatividade estava muito podada, eu sentia que não ia sair do lugar. Então, na verdade, o que esses jovens, essa geração dos milênios, essa nova geração que está vindo aí, dos centennials, né, que fazem hoje, que não ficam, né, eles não têm plano de carreira, eles vão para onde eles querem, onde eles se sentem, onde para eles aquilo tem um sentido, né, não é mais essa coisa da carreira e tal. Então, eu, naquela época, eu era completamente disruptiva, né? Então, as pessoas pegavam meu currículo e falavam assim, você ficou 6, 9 meses nessa empresa aqui, eu não vou te contratar, não. E aquilo me matava. Eu falava, gente, eu sou o patinho feio do mercado. Mas era porque eu não me adequava nos modelos. E aí, o Hernani, quando eu tive uma oportunidade em São Paulo, e na verdade eu ficava sacando uma empresa, uma agência que era uma das maiores do Brasil, aí, que hoje é um grupo, né, grande, e eu falava assim, eu vou trabalhar nessa empresa, eu vou trabalhar nessa empresa. E aí eu sempre fui muito assim, foco, vou e eu vou conseguir. Foi aí que eu entendi, descobri um contato dentro dessa agência, que era gigante lá em São Paulo, um prédio de 5 andares. Descobri que o cara que era do RH, ele era mineiro. Falei, opa, vou mandar um e-mail para ele, bem mineirês, e vou começar a conversar com ele. E aí o cara começou a conversar comigo e falou, não, vem um dia aqui em São Paulo. Eu fui, peguei um ônibus, fui lá para São Paulo na época. E aí fui almoçar com a pessoa. Enfim, e aí acabei sendo indicada e aí saí do mundo corporativo. Aí abandonei o mundo corporativo, porque eu não estava me adaptando, e fui vivenciar o universo de agência, né? O outro lado da história. E aí eu te falo que foi aonde eu cresci anos-luz. Lá em São Paulo foi quando eu me mudei, fiquei 10 anos lá, onde eu aprendi de fato a trabalhar com planejamento estratégico, com organização de eventos, porque eu fui trabalhar com José Vitor Oliva, né, que foi casado com a Hortência, e aí ele tinha o grupo, que era o Banco de Eventos, que era essa agência que eu sonhava, e aí o universo, o mundo se abriu para mim. Aí eu fui fazer projeto para ele no deserto do Atacama, eu fui fazer outros projetos fora, dali eu já estava em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, trabalhando lá 5 meses. Então, eu rodei o mundo nesses projetos internacionais e vi que o mundo estava ali. São Paulo te dá essas possibilidades, né? São Paulo abre o mercado, assim, ó. São Paulo é um mundo, né? É um mundo, né? É um mundo. E aí conheci pessoas incríveis que hoje eu tenho esses contatos. São Paulo me abriu portas. Mas aí eu resolvi voltar para Minas, que eu falei, eu quero voltar com a bagagem que eu tenho. E foi quando o José Vitor Oliva me propôs abrir uma agência em Belo Horizonte com ele, de sociedade. E aí eu lembro que quando eu voltei, depois de ter viajado o mundo todo aí, eu lembro que a revista Encontro, era Encontro na época, ela fez uma matéria comigo, chamava assim, Mineiras Sem Fronteiras, contando a minha volta, tudo por onde eu tinha passado pelo mundo e por que eu estava voltando. E eu queria apostar novamente no mercado em BH, fui sócia do Zé Vitor, tive aí depois tive outras experiências com outras agências, acabei atendendo contas grandes, né? E sempre ligada a agências de São Paulo. Muito bem. Mas acabei me tornando essa pessoa com essa visão mais ampliada, sabe? Mais estratégica. Eu aprendi muito com esses mestres que eu tive, né? A experiência, né, Alessandra? A experiência internacional, com outras culturas, com outras pessoas, com outras comidas, né? É verdade. A gente que estuda fora também, né? Faz doutorado, faz mestrado, ou então mesmo trabalhando, a gente percebe e primeiro vai quebrando muitos preconceitos, né? A gente vai sendo quebrado os preconceitos. E ao mesmo tempo também a gente vai adquirindo uma amplidão de visão, né?
que no mundo tudo é possível, né? Todo ser humano tem seus talentos, cada um tem seus talentos. Isso que é o Exatamente. mais importante, né? Então, assim, eu acompanhei algumas coisas da sua vida, né? Principalmente nos últimos tempos, e percebo assim, o seu dinamismo, né? Sua busca, que parece muito com a minha busca, né? A gente sempre busca o nosso propósito. Qual é o meu propósito de vida? Exatamente. Né? Propósito, eu acho que hoje, por exemplo, eu estou numa fase de propósito de auxiliar as pessoas, de incentivar as Maravilha. pessoas, né? De motivar as pessoas. Né? E eu vejo um pouco isso em você também. Né? Tomando algumas ações, algumas responsabilidades nas mãos, e aí realmente também com a preocupação das pessoas, porque tudo são pessoas, né? Eu Exatamente. queria que você conte um pouco disso, um pouco do seu momento atual, surpreendeu todo mundo de você estar aí junto do presidente José Anchieta, né, nas Seminas. Sempre são gestões de presidentes diferentes, de pessoas diferentes, são gestões diferentes, mas começou a todo vapor, e um pouco deve ser dado por você também, né? A gente é um pouco a todo vapor, né? A gente é um pouco a todo vapor, a gente não para, graças a Deus, né? É Então isso. conta para nós mais um pouco aí. Bom, então assim, né, na verdade, quando eu aí voltei e fui empreender. E essa vontade de empreender tinha muito a ver com essa coisa dessa expressão polímata que eu até então não conhecia. Eu queria empreender em várias frentes, mas eu nunca quis mais trabalhar sozinha. Eu não queria fazer nada sozinha, eu queria fazer com pessoas, eu queria participar de grupos, eu queria participar de projetos. E aí eu fui desenvolvendo os meus negócios foram crescendo, mudaram, se transformaram em outros. E essa coisa que você diz assim, sempre esse propósito também de incentivar outras pessoas, realmente é uma coisa que faz parte desse meu. A gente chama de que é aquela filosofia chinesa chamada de Ikigai, que é propósito, né? Que significa razão de viver. É, Eu gosto. E aí, quando eu criei a escola de palestrante, foi justamente porque como eu fui para o universo de palestras, eu me encontrei naquele universo, errei, aprendi, acertei, fui fazendo um monte de coisa, eu entendi o quão difícil que é você entrar no mercado mineiro, né? Porque o mercado ainda valoriza palestrante de fora e se mostrar. Então, eu entendi que eu precisava criar algo para ajudar outras pessoas. Então, as empresas que eu tenho hoje, que eu faço parte, elas têm um propósito de ajudar outras pessoas, né? Como a escola, que ajuda pessoas a construírem as suas histórias, a serem palestrantes, ou escrever a sua história de uma forma diferente. A DERE, que é uma startup de inteligência artificial para diagnósticos de TDAH, nós ajudamos né, pais, educadores, né, e os órgãos públicos a ajudar no diagnóstico do TDAH, né, que são os transtornos de neurodesenvolvimento. Então, isso também é uma forma de ajudar as famílias, de ajudar esses pais que não conseguem chegar a esse diagnóstico. Então, e aí, a Seminas, ela veio num momento que eu já estava me identificando com redes de apoio de mulheres. Né? Eu já estava nesse movimento, eu estava fazendo parte de projetos, e aí eu entrei na Seminas como diretora, a convite da Cristina Fabel, como diretora, né? Cristina é uma grande querida, uma grande incentivadora, e eu fui ser diretora do Conselho da Mulher. Dali, a Cristina Fabel já me convidou para ser vice-presidente. Dali, rapidamente, ela deixou o último ano de gestão, era na época a gestão do Lindolfo Pauliello. Eu assumi o último ano, e aí o Lindolfo me colocou novamente na gestão do conselho por mais 2 anos. Dali veio o doutor Aguinaldo, um querido, e me manteve no Conselho da Mulher, e agora veio o doutor José Anchieta e não me deixou sair. Eu falei, misericórdia. Tem alguma coisa, mas é porque o trabalho, né, com o Conselho Empresarial da Mulher Empreendedora, ele vem com esse propósito, né, de ajudar as mulheres empreendedoras, de trazer conhecimento, de apoiá-las, principalmente nesse momento mais difícil agora. Então, eu estou com um time enxuto, mas um time bem estratégico, a gente vai fazer um trabalho diferenciado esse ano, muita coisa bacana vai acontecer. E aí, a vice-presidência, ela veio na gestão do doutor Aguinaldo. E o doutor Aguinaldo, quando me convidou, eu lembro que as pessoas falaram, nossa, mas você tem, né, você não tem tanto tempo de casa assim para ir para uma vice-presidência, só tem homens lá, né? E aí eu falo, gente, obviamente, eu não fui para lá
só pela minha simpatia, ou seja lá o que for, mas porque eu faço um trabalho nas Feminas muito atuante. O doutor Aguinaldo, ele conhece, ele sabe que eu sou, eu valorizo o associativismo, eu visto a camisa, não é quem vai lá, entra e finge que está fazendo e só fala que está lá e não está. Não, eu visto a camisa. Não é só para ter um cartão, não, né? Não, é só para ter um cargo lá no LinkedIn, não. E aí eu acho que esse meu trabalho lá dentro, esse meu trabalho de ser uma pessoa acessível, de estar junto, de contribuir, de colaborar, isso, de alguma forma, me levou para essa vice-presidência. E aí, lá na vice-presidência, o presidente entendeu, e eu tenho uma bandeira lá dentro, que é o movimento do capitalismo consciente, que você conhece bem, faz parte. O quão importante eu considero a gente trabalhar aí uma liderança mais consciente, né? Pensar nesse mundo mais humanizado e consciente. Então, essa é a minha bandeira, que eu levo para dentro das Feminas, porque eu acredito muito nas pessoas que estão lá dentro, eu valorizo as pessoas que estão lá dentro, e eu entendo que a gente precisa... A Feminas, ela tem 121 anos, né? Vai fazer 121 anos. Então, é uma organização, é uma associação centenária, então ela tem uma história. A Alessandra nunca teve uma presidente mulher, ela é super masculina, mas isso é um processo, isso vem evoluindo, isso vem se quebrando em todos os lugares. Né? Para eu chegar numa vice-presidência, já é um grande passo para nós mulheres. E isso não significa que para eu chegar ali eu precisei brigar de forma alguma, porque na minha visão de feminismo, na minha visão do movimento de apoiar as mulheres na liderança, é essa mesmo, de trabalhar homens e mulheres juntos, né? E não é a briga em si. É conscientizar o homem da importância de, sim, que eu posso estar lá. Amanhã pode ser uma outra mulher, e que maravilha, né? Que seja uma nova presidente. Então, assim, eu cheguei lá e estou feliz. Eu sempre falo o seguinte, por que existe homem e mulher? Porque existe um equilíbrio, né? As visões precisam ser complementares, né? Então, nada contra, né? Eu tive a minha primeira chefe profissional, foi uma mulher cantadora, né? Me ensinou bastante, né? Trabalhei com várias mulheres até hoje, trabalhei com muitas mulheres, eu tenho muitas sortes, né? Trabalhar com as mulheres trabalham muito bem, e eu nunca me importei com isso, né? Se era a minha chefe, se eu era o chefe dela, eu nunca me importei, isso nunca foi importante para mim. Eu tenho parceiros sempre na minha vida, né? Sempre tenho parceiros. Eu aprendo e ensino. Claro. Né? Você sabe que é interessante, o Hernani, que eu estudo muito um modelo de liderança que ela nasceu dentro da liderança consciente, do capitalismo consciente, que é essa liderança Shakti, né? Que o Shakti é a energia feminina, né? Mais criativa, empática, compassiva. E ela, isso fez muito sentido para mim entender sobre essa liderança do futuro, porque eu mesmo reconheço que eu, mulher, Alessandra, reconheço que eu negligenciei a minha energia feminina durante muitos anos, porque como eu fui para São Paulo, eu queria crescer, eu queria conquistar o mundo, eu acabei utilizando muito mais as energias masculinas, que isso é natural da mulher, que ela cresce com a influência do pai, e com aquela coisa assim, vai para o mundo, vai, briga com todo mundo que você vai conseguir. A gente acaba trazendo muito mais as características masculinas do que a feminina. E aí os homens também negligenciaram muito dos líderes, de homens que negligenciam a feminina, que traz essa coisa mais da empatia, né? Dessa coisa, dessa energia mais empática, desse olhar mais humanizado. Então, essa nova liderança do futuro, ela pede esse equilíbrio. Então, quando alguém me perguntar, você está lá na vice-presidência das Feminas, mas há um equilíbrio. Houve um momento que eu soube usar a minha energia masculina, o meu poder de decisão, usar mesmo essas características, mas um momento que eu usei a minha feminina, que isso se mantém em equilíbrio. Eu acho interessante, Alessandra, porque não é você ter o seu cartão, né? É você ter o seu trabalho, as suas ações, sua atividade, né? Eu brinco muitas vezes que eu não preciso dar cartão a ninguém. Todo mundo sabe o que eu faço, onde é que eu estou, tem meu telefone, né? Então a gente às vezes não precisa se apresentar muito, porque é isso que acontece, né? A gente tratando bem as pessoas, né? Um assessorista ou um presidente são pessoas, são seres humanos, né? Tem um tratamento específico para cada um também, né? De agrado, de acolhimento, porque nós mineiros somos acolhidos, né? Adoramos acolher as pessoas.
E Exatamente. esse é um momento de acolhimento, porque muita gente com um momento de dificuldade, né? Muita dificuldade, mas ao mesmo tempo não é um momento de ficar só refletindo, não. É participação também. Como você tem Exatamente. feito, né? Como você tem Exatamente. feito, como eu tenho feito, a gente tem que participar. A gente não fica só, que beleza, que maravilha. Não. Vamos participação. A minha vida foi de muita entrega, porque eu sempre sou preocupado com o resultado, o resultado positivo para as pessoas. Né? Quem é que se beneficia? Uhum. Se não ninguém Uhum. beneficiou, não adiantou, aquilo não adiantou. Né? Nós estamos terminando nosso Exatamente. tempo, Alessandra. Então eu quero que você faça a sua mensagem final. Foi muito bom você se mostrar para as pessoas. De repente as pessoas nem sabiam o que você fazia. Que bom, que oportunidade boa, né? Você sabe que vai rodar, essa entrevista vai rodar muito por aí pelos pares. Então as pessoas é bom conhecer um pouco daquilo que a gente está fazendo, que às vezes está caladinho demais. E as pessoas de repente descobrem e aí estão juntos, né? Então, Exato. passa a palavra para você encerrar aí para nós. Bom, gente, eu queria falar assim, primeiro agradecer essa oportunidade, e eu gosto muito de falar sobre que a gente está vivendo um momento no mundo, né, nós mulheres principalmente, desse protagonismo, né? E esse protagonismo, seja dentro de uma organização, você trabalhando como uma intraempreendedora dentro de uma empresa, você empreendendo, mas a gente está vivendo um momento que, para esse protagonismo acontecer, a gente precisa se aperfeiçoar, a gente precisa ampliar os nossos conhecimentos. Então, eu gosto muito de uma frase de Alvin Toffler, um grande futurista, que vale para todo mundo, que diz o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não saberão ler ou escrever, mas aqueles que não saberão desaprender, reaprender e aprender. Então, eu acho que o momento que a gente está vivendo agora é de desaprender aquilo que já não serve mais, né? Aquilo que Passou, desapegar. passou. Aprender mesmo não serve, o mundo está muito rápido, a gente não precisa mais de algumas coisas. Reaprender. Nós reaprendemos a usar o álcool em gel, a lavar as mãos, a cozinhar. Quantas coisas nós reaprendemos nessa pandemia? E eu acho que o momento é esse da gente ampliar esse conhecimento, que não só para as mulheres, mas para todos nós, que quanto mais você buscar conhecimento, que está aí acessível a todo mundo, mais você vai enxergar a possibilidade de você crescer, de você melhorar o que você está fazendo, de você almejar um cargo melhor, uma promoção na empresa. Se permita aprender, reaprender e desaprender, né? Enxergar o mundo com todas essas possibilidades aí, com todos esses acessos que a gente está tendo, porque quanto mais atualizado a gente está, mais a gente vai conseguir se adaptar a essas mudanças desse novo mundo que a gente está aí vivenciando agora. Então, Não essa tem é a dica, dúvida. seja protagonista da sua Ótimo. vida, da sua carreira. Isso mesmo, muito bem. Muito obrigado, viu, Alessandra? Eu sei que você é ocupadíssima, mas Parei para você. obrigado aí pelos esses 30 minutos de ensinamento, de motivação, né? E você, a gente pensa que a gente não é exemplo para ninguém. Tem muita gente para que você é exemplo, né, de vida, de ação, de atividade, né, de reflexão. Então isso é muito importante, porque a gente vai expandindo a vida da gente e da vida dos demais. Muito Isso obrigado mesmo. para sua fala, pelo seu tempo, viu? Obrigada, querida. Obrigado. Eu que agradeço. Ó, sucesso no programa. É claro, Beijo. não tem dúvida. Um abraço. Tivemos então mais um Papo Mineiro, desta vez com a empresária e empreendedora Alessandra Alckmin, que nos contou muitas coisas, muitas novidades, muitas formas de encarar a vida com a sua rica experiência no Brasil e no mundo. Até o próximo Papo Mineiro. Grande abraço.